O ar pesado daquela casa já me dava calafrios antes mesmo de eu pisar na sala. Mas o que realmente me atingiu foram os gritos abafados. Voz de criança, um choro desesperado que parecia rasgar o silêncio daquela mansão tão imponente e ao mesmo tempo tão fria. Para de chorar. Seu pai vai chegar e ver a vergonha que você é. Ninguém te aguenta mais. A raiva na voz feminina era palpável, cortante. Carmen, a simpática senhora que me recebeu na porta dos fundos, suspirou, balançando a cabeça com uma tristeza que parecia antiga. É a patroa, dona Rebeca, de novo. A pequena Luísa está passando por maus bocados. Pobre menina, Luísa. Meu coração já se apertava só de ouvir o nome. E o pai dela? Eu lhe perguntei sentindo um nó na garganta, uma sensação de impotência que me invadia. Carmen balançou a cabeça de novo, os olhos mareados. Sempre viajando. O senhor Gabriel está sempre em viagens de negócios. Quase nunca está aqui. Melhor você saber, viu, moça? Esse emprego aqui não é fácil. Não é para qualquer um. Mas para mim, aquilo não era só um emprego. Era um chamado, uma necessidade urgente de ajudar. Subi as escadas, impulsionada não só pelo som contínuo do choro, mas por uma força interna que eu não conseguia explicar. No corredor, uma mulher elegante, de cabelos loiros impecáveis e um olhar gélido, saiu de um dos quartos. Bateu a porta com uma força desnecessária, fazendo um estrondo seco que reverberou na casa. Você deve ser a nova diarista, não é? Ela disse, ajeitando a franja com um ar de desprezo que me fez encolher por dentro. Que bom! A Luísa está fazendo birra. Quando ela se acalmar, você pode começar a trabalhar. Preciso sair e não quero me atrasar. Eu senti algo estranho, uma pontada de preocupação. A menina está bem? Me questionei, tentando parecer calma, mas minha voz falhou um pouco. Está ótima. Só um showzinho como sempre, ela respondeu com um sorriso seco antes de descer as escadas apressada, pegar a bolsa de grife e sair da casa sem olhar para trás. O choro recomeçou, mais fraco, quase um sussurro de dor, mas ainda doloroso. Aproximei-me da porta fechada e bati de leve. Fui pequena. Posso entrar? O som diminuiu, quase parou. Não vou brigar, prometo. Sou a Ana. Abri a porta devagar, com todo o cuidado do mundo. No chão, no canto do quarto imenso e um tanto frio, uma menininha de cabelos castanhos, abraçada aos próprios joelhos, o rosto completamente inchado de lágrimas e os olhinhos miúdos, vermelhos, fixos em mim com desconfiança e medo. Oi, linda. Como você se chama? Eu perguntei com a voz mais suave que pude, ajoelhando-me para ficar na altura dela. Luísa, ela respondeu com um fio de voz quase inaudível, tremendo. Luísa, que nome mais lindo. Eu sou a Ana. Por que você estava chorando? Ela apontou para a barriga. Dói. Está com fome? E perguntei sentindo uma dor no peito. Ela assentiu, os olhos ainda mareados. Que horas você comeu? Não comi. Olhei o relógio que marcava 1 da tarde. O café da manhã? Dona Rebeca esqueceu. Ela sussurrou, a voz ainda fraca, cheia de medo. Esqueceu? Como alguém esquece de alimentar uma criança? A pergunta ecoou em minha mente sem resposta. Vem, meu amor. Vamos achar algo delicioso para você. Luísa hesitou por um segundo, seus olhos procurando alguma mentira nos meus, mas então esticou a mãozinha e pegou a minha. Descemos juntas para a cozinha. Que tal um sanduíche bem gostoso, com um queijinho derretido e um suco bem gelado de laranja? Gosto, ela disse pela primeira vez, os olhinhos já brilhando um pouco, uma faísca de esperança. Enquanto preparava o lanche, a observei com discrição. Ela balançava as perninhas na banqueta, observando cada movimento meu com uma curiosidade infantil que me derretia. Quantas fatias eu cortei aqui? Mostrei o sanduíche já montado. 2, ela respondeu prontamente, com um sorriso quase imperceptível. Certinho. Você é muito esperta. E você sabe contar até quanto? Ela hesitou, depois abriu um sorriso maior. 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, Luísa, que esperta que você é. Conhece os números direitinho. O rostinho dela se iluminou completamente.
Era evidente que elogios eram raros, uma moeda valiosa e quase inexistente ali. Pode comer. Luísa devorou o sanduíche como se nunca tivesse visto comida antes, os olhinhos fixos no prato, mal respirando. Ana, boa. Você que é boa, Luísa, muito especial. Uma princesa linda e inteligente. Dona Rebeca disse que eu sou ruim, que sou um problema. Meu coração se apertou de uma forma que doeu fisicamente. A Dona Rebeca está errada, meu amor. Você é uma menina linda, inteligente, cheia de luz. E muito, muito boa. Luísa parou de mastigar e me olhou nos olhos com uma intensidade que me cortou a alma. Algo se conectou naquele momento. Uma semente de confiança que estava sendo plantada em um terreno árido. Ana, fica. Vou trabalhar aqui todos os dias. Luísa, prometi. E não era apenas uma promessa profissional, mas uma promessa que vinha do fundo da minha alma. Depois de comer, com a barriguinha cheia e o coração um pouco mais leve, ela me levou para o quarto. Grande, decorado, mas uma bagunça que mostrava a falta de cuidado e atenção. Bonecas jogadas, livros espalhados, desenhos amassados. Ninguém a ajudava a organizar, ninguém parecia se importar. Ela pegou uns livros de figuras coloridas e começou a nomear as cores. Azul, vermelho, amarelo. Perfeito. Você sabe mais cores? Rosa, verde e roxo. Era impressionante. Aquela menina era uma esponja, muito mais capaz e perspicaz do que sua madrasta percebia, ou se importava em perceber. Estávamos brincando no chão do quarto, eu e Luísa rindo com as cores dos livros, quando ouvimos a porta da frente bater. Um som seco que anunciava o retorno da sombra. Dona Rebeca havia voltado. Luísa ficou tensa na hora, seu corpo encolheu, o sorriso se desfez, os olhinhos cheios de pavor. Os passos de Rebeca subindo a escada eram pesados, carregados de um mau humor que parecia contagiar o ambiente. Rebeca apareceu na porta do quarto, nos viu brincando no chão e o rosto dela se contorceu em uma expressão de desprezo. Luísa, você comeu? A menina assentiu, com a cabeça baixa, encolhendo os ombros. Quem deixou você comer? Luísa apontou para mim, mas não falou nada, a voz sumida. Eu vi que ela estava com fome e fiz um lanche. Ela não tinha comido nada o dia todo, expliquei, tentando manter a calma, mas a raiva já burburinhava em minhas veias. Da próxima vez, Ana, pergunta antes. Luísa tem horários para comer. Se come fora da hora, não vai querer jantar. Isso a torna ainda mais problemática. Rebeca se aproximou da filha, um sorriso forçado e completamente falso nos lábios. Não é mesmo, amor? Você sabe que tem que esperar o jantar para comer, não sabe? Luísa olhou para mim, depois para Rebeca, os olhinhos confusos, sem entender. Agora fica quietinha aqui, enquanto a moça trabalha, tá bom? E nada de bagunça. Luísa fez que sim, um assentimento quase imperceptível. Mas quando Rebeca saiu do quarto, ela se aproximou de mim, os olhinhos mareados novamente, e sussurrou. Ela... Machuca. Senti um frio na barriga, um alerta disparou dentro de mim. O jeito que Luísa falou, o medo genuíno e profundo em seus olhinhos. Como ela machuca, Luísa? Ela te bate? Mas Luísa já tinha ouvido os passos de Rebeca voltando e rapidamente fingiu estar brincando com uma boneca. Rebeca entrou no quarto de novo, os olhos percorrendo o ambiente. Luísa, guarda esses brinquedos agora. Está uma bagunça completa. Não aguento mais ver essa desorganização. A menina, paralisada pelo medo, começou a guardar rapidamente, seus movimentos desajeitados, quase desesperados. Mais rápido, Luísa. Mais rápido. Seu pai não gosta de bagunça. Não suporta. Luísa tropeçou, tentando guardar tudo correndo, e alguns blocos de montar caíram no chão, fazendo um barulho. Olha só, desastrada! Como você é inútil. Desculpa, desculpa! Ela suplicou, quase chorando. Não adianta pedir desculpa. Você sempre quebra tudo, sempre derruba, sempre atrapalha. Aquilo não era verdade. Luísa era até mais cuidadosa que muitas crianças. Rebeca pegou o braço de Luísa com uma força desnecessária, deixando a pele vermelha e marcada. Para de ser lenta. Para de ser lerda! Luísa começou a chorar baixinho, as lágrimas escorrendo em silêncio. E para de chorar também! Seu pai não gosta de criança chorona.
É feio, é irritante. Eu tive que me controlar com todas as minhas forças para não interferir. Se fizesse isso, seria mandada embora na hora, e Luísa ficaria sozinha com Rebeca, sem nenhuma luz no fim do túnel. Pronto, agora vai brincar sozinha enquanto a Ana trabalha. E não quero ouvir um pio. Rebeca saiu do quarto novamente. Luísa, ainda chorando baixinho, se aproximou de mim e me mostrou o braço. Estava com uma marca vermelha nítida. Dói. Vem cá, meu amor. Abracei a menina devagar, com todo o carinho que ela merecia. Luísa, quando alguém te machuca, você pode me contar, tá bem? Você confia em mim? Os olhos dela se arregalaram. Dona Rebeca disse que não pode. Papai vai me dar para outras pessoas se eu contar. Senti uma raiva enorme, uma fúria silenciosa me invadir. Como alguém podia ameaçar uma criança assim? Usar o amor do pai contra ela? Luísa, me escuta com atenção. Seu papai nunca, jamais vai te dar para ninguém. Ele te ama muito. Ama você mais que tudo. Ama? E a pergunta partiu meu coração. Luísa, com apenas 7 anos, não tinha certeza se o pai a amava. Claro que ama. Você é a filha dele, o maior tesouro dele. Luísa pensou um pouco, depois pegou o papel e giz de cera. Desenhou 2 figuras, uma grande com cabelos amarelos e uma expressão zangada, e uma pequena sentada no chão chorando. É você? Eu apontei para a figura pequena. Luísa fez que sim. E essa é a dona Rebeca. Fez que sim de novo. Ela faz isso quando seu papai não está? Faz. Guardei o desenho com cuidado. Talvez um dia eu precisasse provar o que estava acontecendo naquele inferno. Quando estava indo embora, no final do dia, ouvi Rebeca ao telefone. A voz doce, carinhosa, completamente diferente da que usava com Luísa. Oi, amor. Tudo bem por aqui? A Luísa comeu direitinho, brincou. Está uma gracinha? Mentira. Uma mentira deslavada. Luísa tinha passado o dia com medo e fome. A diarista nova é boa. Luísa gostou dela. Pausa. Claro que vou cuidar bem da nossa princesa. Beijo, meu amor. Saí da casa com o coração apertado. Luísa estava em perigo, e eu era a única pessoa que sabia, a única que via a verdade por trás da fachada. No segundo dia, cheguei e encontrei Luísa sentada na escada, ainda de pijama, os ombros encolhidos. Oi, querida. Por que não se vestiu? Dona Rebeca não ajudou. Onde ela está? Falando no telefone. Ouvi a voz de Rebeca vindo da sala. Tom doce, carinhoso, de novo. Gabriel, a Luísa dormiu super bem. Já tomou café? Está brincando. Uma gracinha mesmo. Eu sabia que Luísa não tinha tomado café. A menina estava com fome há horas. Claro, amor. Pode ficar tranquilo no trabalho. Aqui está tudo sob controle. Rebeca desligou e gritou, a voz de cobra retornando. Luísa, vem aqui, agora! A menina desceu correndo, tropeçando no pijama comprido. Por que ainda está de pijama? Já passou da hora de se arrumar. Você não me acordou. Eu não sou sua babá. Você tem que aprender a fazer as coisas sozinha. Luísa baixou a cabeça, as lágrimas se acumulando novamente. Vai lá se vestir e rápido. A menina subiu devagar, os ombros caídos. Eu a segui. Precisa de ajuda? Preciso. Ajudei Luísa a escolher a roupa e a se vestir. A menina estava com fome, uma fome que apertava. Então descemos para a cozinha. Que tal ovos mexidos bem gostosos? Gosto. Enquanto cozinhava, observei Rebeca pela janela. Ela estava no jardim, falando ao telefone de novo, rindo de forma descontraída, como se a vida fosse perfeita. Mãe, eu não aguento mais essa situação. Toda vez que olho para ela, lembro que ele já foi pai de outra mulher. Prestei atenção, o coração acelerado. Não é só isso, mãe. É que quando eu perdi meu bebê, ela está aí, viva, ocupando o lugar que deveria ser do meu filho. Não é justo. Luísa puxou minha blusa. Ovo. Pronto, já vai, querida. Está quase no ponto. Rebeca continuou a conversa, sem saber que estava sendo ouvida. Eu sei que não é culpa dela, mas eu não consigo. E agora, com essa diarista nova, a menina está ficando mais esperta. Gabriel vai perceber que eu não cuido bem dela. Não posso deixar isso acontecer. Servimos os ovos para Luísa, mas meus ouvidos estavam grudados na conversa lá fora. Às vezes penso que seria melhor ela ir para uma escola especial, sabe? Interna, longe. Aí eu e Gabriel podíamos ter nossa família de verdade,
sem sombras. O sangue gelou em minhas veias. Rebeca queria se livrar de Luísa. Claro que não vou falar isso para o Gabriel agora, mas se eu conseguir provar que ela está muito difícil de lidar, que é incontrolável. A ligação acabou. Rebeca entrou na cozinha e parou ao me ver, e Luísa comendo. Ela não podia esperar o almoço? Ela estava com fome, dona Rebeca, respondi a voz firme. Luísa, você sabe que tem horário para comer. Se come agora, não vai querer almoçar. Isso não pode acontecer. Mas estava com fome. Fome não é desculpa para desobedecer. Fome não é desculpa para ser mal educada. Rebeca se aproximou da menina com uma expressão sombria. Termina logo isso e vai para o seu quarto. Preciso conversar com a Ana, e sem chorar. Luísa comeu rapidinho, os olhinhos no prato e saiu correndo para o quarto. Rebeca esperou ela sumir para falar. Olha, Ana, você parece uma boa pessoa, mas preciso deixar claro uma coisa. Luísa é uma criança especial. Ela precisa de rotina, de limites rígidos. Se você ficar mimando, isso vai atrapalhar o desenvolvimento dela. Eu só sei que você quer ajudar, mas quem decide o que é melhor para Luísa somos eu e o Gabriel. Você está aqui para limpar a casa, não para educar a menina. Está entendendo? Não quero que ela fique mais esperta do que já é. Entendi, eu disse, sentindo a pontada da raiva de novo. Ótimo. Agora, se me der licença, preciso cuidar da minha enteada, que no fundo não passa de um problema. Rebeca subiu as escadas. Poucos minutos depois, ouvi Rebeca gritando do quarto de Luísa. O que é essa bagunça, Luísa? Quantas vezes eu tenho que falar? Você tem que ter mais cuidado. Um barulho. Depois o choro de Luísa. Para de chorar. Chorar não resolve nada. Criança chorona é chata. Subi correndo. Encontrei Luísa no chão do quarto, segurando o braço, os olhinhos vermelhos. O que aconteceu, meu amor? Você se machucou? Ela tropeçou. Rebeca disse friamente, sem um pingo de preocupação. Eu avisei que ela é desastrada, inútil. Não tropecei, Luísa sussurrou, a voz quase inaudível. Dona Rebeca me empurrou. Luísa, para de inventar mentiras. O que é isso? Que absurdo! Rebeca gritou. E a menina começou a chorar mais forte, incontrolavelmente. Está vendo? Ela inventa histórias quando faz algo errado. É uma mania que ela desenvolveu. Uma coisa de criança especial. Ajudei Luísa a levantar. O braço da menina estava vermelho. A marca dos dedos de Rebeca evidentes. Machucou? Um pouco. Não machucou nada. Ela é dramática. Qualquer coisinha vira escândalo para chamar a atenção. Levei Luísa para o banheiro e passei água fria no braço dela. Melhorou, princesa? Melhorou. Luísa, a dona Rebeca te empurrou mesmo? Você tem que me contar a verdade. A menina olhou para o corredor com medo, depois fez que sim, baixinho. Por quê? Ela disse que sou lenta para guardar brinquedos, que sou lerda. Senti uma raiva enorme, mas me controlei. Vem, vamos descer. O resto do dia passou tenso. Rebeca tratava Luísa com frieza, ignorando-a quando a menina tentava conversar. Na hora do almoço, Rebeca serviu apenas uma pequena porção para Luísa. Mas é só isso? Perguntei-lhe indignada. Ela comeu ovos de manhã, lembra? Não pode comer demais. Ela precisa de uma dieta controlada. Luísa comeu tudo rapidinho, ainda com fome, mas não pediu mais, o medo estampado em seu rosto. À tarde, quando Luísa estava desenhando na sala, Rebeca chegou perto dela. Que desenho feio, Luísa. Por que você não consegue desenhar direito? É torto, é rabisco. Luísa parou de desenhar, os olhos cheios de lágrimas. Desculpa. Seu pai vai ficar triste se vir esses rabiscos horríveis. Ele não gosta de coisa feia. Luísa, com a mãozinha trêmula, rasgou o desenho. Assim é melhor. Pai não gosta de bagunça, nem de coisa feia. Assisti tudo da cozinha com o coração partido, uma fúria crescente me consumindo. Quando Gabriel chegou no final do dia, a transformação de Rebeca foi impressionante. Um sorriso falso, uma voz meiga. Oi, amor. Como foi o dia? Ela correu para abraçá-lo. Cansativo. E aqui? Tudo tranquilo? Luísa se comportou bem? Brincou? Desenhou? Mentira. Uma sucessão de mentiras. Luísa tinha passado o dia intimidada, triste e calada. Onde ela está? No quarto, descansando.
Teve um dia cheio de atividades. Gabriel nem subiu para ver a filha, confiando na palavra de Rebeca. E a diarista nova? Boa. Luísa gostou dela. Talvez até demais. Como assim? Ah, nada demais. É que Luísa está ficando muito dependente dela. Isso me preocupa um pouco. Por quê? Ela já perdeu a mãe, Gabriel. Se ficar muito apegada à diarista e depois ela sair, pode sofrer muito. Entendo. Mas não é nada sério, Rebeca. Só acho que devemos ficar de olho. Mas confio em você. Ouvi tudo da cozinha. Rebeca estava plantando sementes de dúvida sobre mim na cabeça de Gabriel, me tornando uma ameaça silenciosa. Quando estava indo embora, subi rapidinho para me despedir de Luísa. Ela estava no quarto, lendo um livro de figuras. Tchau, querida. Até amanhã. Ana, dona Rebeca vai machucar de novo? Não, meu amor, se você ficar quietinha, tá bem? E se ela fizer alguma coisa, você me conta amanhã, tá? Você é uma menina muito corajosa, Luísa. Sou? É sim. E inteligente também. Luísa sorriu pela primeira vez no dia, um sorriso pequeno, mas que me encheu de esperança. Saí da casa sabendo que a situação era pior do que imaginava. Rebeca não era apenas negligente. Ela tinha um plano cruel para se livrar de Luísa. E o pior, Gabriel não fazia ideia do que estava acontecendo na própria casa, debaixo do seu nariz. No terceiro dia, cheguei e ouvi gritos vindos do quarto de Luísa. Eu falei para ficar quieta. Por que você não obedece? Que menina teimosa. Desculpa, só queria água. Água não! Você já bebeu água na hora do café. Agora fica aí e aprenda a obedecer. Subi rapidamente. A porta do quarto de Luísa estava trancada por fora. Luísa, meu amor. Ana, me ajuda. Me ajuda. Procurei a chave desesperadamente e a encontrei na cômoda do corredor, escondida de forma maliciosa. Quando abri, Luísa correu para os meus braços, chorando. Por que você estava trancada, meu amor? Perguntei para o papai por que ele não fala comigo. E aí dona Rebeca ficou brava. Disse que sou irritante. Senti um nó na garganta. A menina foi castigada por fazer uma pergunta para o próprio pai. Uma pergunta tão simples, tão inocente. Quando isso aconteceu? No café da manhã. Ou seja, Gabriel saiu para o trabalho sabendo que a filha estava trancada no quarto, ou pelo menos sem se preocupar em verificar. Vem, vamos tomar café. Estávamos na cozinha quando ouvimos o barulho do carro de Gabriel. Papai! Luísa correu para a sala, radiante. Gabriel tinha voltado para buscar uns documentos que tinha esquecido. Quando viu Luísa correndo na direção dele, parou surpreso. Oi, princesa. Que bom te ver acordada. Acordada, papai. Te amo. Luísa se jogou nos braços dele. Gabriel pareceu desconcertado com o carinho espontâneo da filha, como se não estivesse acostumado. O que você estava fazendo, Luísa? Estava trancada. Trancada onde? Rebeca desceu as escadas rapidamente, a voz forçada. Gabriel, por que voltou? Esqueceu alguma coisa? Esqueci uns papéis. Luísa, o que você quer dizer com trancada no quarto? Por que você não fala comigo? A pergunta simples, carregada de dor, deixou Gabriel sem resposta. Quando foi a última vez que ele realmente conversou com Luísa, que a ouviu de verdade? Claro que eu falo com você, princesa. Eu te amo. Quando Gabriel ficou em silêncio, sem saber o que dizer, Rebeca aproveitou a deixa. Viu como ela é, Gabriel? Sempre questionando, sempre insatisfeita, sempre querendo atenção. Às vezes é difícil lidar com ela. É exaustivo. Não sou difícil, Luísa disse baixinho, os olhos cheios de lágrimas. Claro que não é, meu amor. Gabriel se abaixou na frente da filha. Hoje à noite nós conversamos, tá bem? Quando eu voltar do trabalho, prometo que vamos ter uma conversa longa. Promete? Prometo. Gabriel pegou os documentos e saiu, deixando Luísa radiante o dia todo. Papai vai conversar comigo. Papai me ama. Que bom, você está feliz? Muito. Mas quando Gabriel chegou à noite, Rebeca já tinha a desculpa pronta, a voz cheia de falsa preocupação. Gabriel, a Luísa teve um dia difícil, coitada. Fez birra, não quis comer direito, está incubando alguma coisa. Já dormiu, a febre está alta. Não estava doente de manhã, sabe como é criança. De uma hora para outra fica indisposta. É difícil.
Gabriel subiu só para dar uma olhadinha. Luísa fingiu que estava dormindo para não causar mais problemas para Rebeca, para não gerar mais discórdia. No dia seguinte, o rostinho da menina estava triste, os olhos opacos. Papai esqueceu. Ele não esqueceu, querida. Dona Rebeca falou que você estava doente. Ele ficou preocupado. Não estava doente. Menti? Eu sei. Por que Dona Rebeca mente? Como explicar para uma criança de 7 anos a maldade, a crueldade, a mesquinharia dos adultos? Às vezes as pessoas fazem coisas erradas porque estão sofrendo, Luísa. Por isso, elas fazem coisas ruins para os outros. Dona Rebeca sofre? Acho que sim, meu amor. Acho que ela é muito infeliz. Nos dias seguintes, percebi um padrão perigoso. Sempre que Gabriel mostrava interesse em ficar com Luísa, em passar um tempo com ela, Rebeca inventava uma desculpa esfarrapada. A menina estava cansada, doente, passando por uma fase difícil, agitada, mal-humorada. Decidi ajudar Luísa de outra forma, de um jeito que Rebeca não pudesse atrapalhar. Comecei a ensinar coisas para ela durante o dia, disfarçando como brincadeiras. Vamos aprender os dias da semana, Luísa? Como segunda, terça, quarta? Luísa repetiu animada, os olhos brilhando. Ensinei também números até 20, como amarrar os sapatos, algumas palavras em inglês. A transformação foi incrível. Em poucos dias, Luísa estava mais falante, mais confiante, mais feliz, com um brilho nos olhos que antes não existia. Numa quinta-feira, Gabriel chegou e encontrou Luísa contando até 20 na sala. Luísa, onde você aprendeu isso? É ótimo. Ana ensinou. Gabriel olhou para mim surpreso, com um olhar que misturava gratidão e espanto. Ela é muito inteligente, Gabriel. Só precisa de estímulo, de alguém para acreditar nela. Os médicos sempre disseram que ela teria limitações, que era uma criança especial e que precisaria de cuidados especiais para sempre. Toda criança tem limitações. Gabriel, mas toda criança também tem um potencial enorme, esperando para ser despertado. Gabriel ficou observando Luísa mostrar como sabia amarrar os sapatos, como recitava as cores em inglês. Era óbvio que ele estava vendo a filha com olhos novos, olhos de quem estava finalmente acordando. Rebeca observava da cozinha, incomodada, o rosto contorcido de raiva. Não gostou nada do que viu. Naquela noite, ouviu uma discussão no quarto do casal. A voz de Gabriel estava mais firme, a de Rebeca mais estridente. Não acho bom para a Luísa ficar tão dependente da diarista, Gabriel. Não é saudável. Dependente? Ela está aprendendo, Rebeca. Está feliz. E quando a Ana sair, Luísa vai ficar frustrada. Vai sofrer de novo. Por que ela sairia, Rebeca? Ela faz um ótimo trabalho. Gabriel, empregada não fica para sempre. E Luísa já está muito apegada. Ou talvez seja exatamente o que ela precisava. Alguém que acredita nela, que a ame de verdade. Você está dizendo que eu não acredito? Que eu não a amo? Não estou dizendo nada. Só acho que Luísa está feliz, Rebeca. Isso é o que importa para mim. E você acha que eu não quero ela feliz? Que absurdo! A conversa continuou, mas eu tive que ir embora. Uma coisa estava clara. Rebeca estava plantando dúvidas sobre mim na cabeça de Gabriel, me transformando em um obstáculo. Isso significava perigo para Luísa. A oportunidade que Rebeca esperava chegou numa sexta-feira. Gabriel teve uma reunião que se estendeu pela noite e Luísa acordou chorando de um pesadelo na madrugada. Cheguei de manhã e encontrei Luísa no quarto, ainda abatida, com olheiras profundas, enquanto Rebeca falava ao telefone com Gabriel, a voz carregada de falsa preocupação. Não sei o que fazer, amor. Ela teve uma noite horrível. Gritou a madrugada toda, agora está fazendo birra. Não quer comer. Estou exausta, observei Luísa. Ela não estava fazendo birra, estava assustada, exausta e triste. Talvez você precise conversar com ela quando chegar. Ou quem sabe eu ligo para o pediatra. Às vezes, criança especial precisa de remédio para controlar o comportamento. É o melhor para ela. Remédio para controlar comportamento? Luísa tinha apenas 7 anos. Está bom, amor. Beijo. Rebeca desligou e olhou para Luísa com frieza, uma crueldade em seus olhos.
Seu pai está muito preocupado com você. Falou que se não melhorar vai ter que tomar remédio para ficar mais calma. Ele não aguenta mais essa situação. Luísa ficou apavorada. Não quero remédio. Não quero? Então para de fazer escândalo. Você é insuportável. Não aguentei. Dona Rebeca, ela não está fazendo escândalo. Ela teve um pesadelo. É normal criança ficar abalada. Ela só precisa de um abraço. Desculpa, Ana, mas quem decide o que é normal para Luísa somos eu e o Gabriel. Você é só a diarista. Não se meta onde não é chamada. A frase foi como um tapa na cara. Durante o dia, tentei acalmar Luísa, que estava perturbada com a ameaça dos remédios, com o medo de ser dopada. Consegui fazer ela comer um pouco e até sorrir, brincando com massinha colorida, esquecendo por alguns momentos o terror que vivia. Quando Gabriel chegou no final da tarde, encontrou Luísa desenhando na sala. Como ela está? Ele perguntou. Melhor, Rebeca respondeu rapidamente. A diarista conseguiu distraí-la, mas ainda acho que você devia conversar com ela. Ela precisa de disciplina. Gabriel se aproximou de Luísa. Princesa, a dona Rebeca disse que você teve uma noite difícil. O que aconteceu, meu amor? Luísa olhou para Rebeca, depois para o pai. Tive pesadelo. Com o que, princesa? Monstro queria me levar. Gabriel sentiu um aperto no peito, um nó na garganta. Ninguém vai te levar, Luísa. Ninguém. Você é minha filha. Vai ficar sempre comigo. Para sempre. Eu prometo. Sempre? Sempre. Luísa se jogou nos braços do pai, um abraço apertado e desesperado. Por um momento, achei que tudo podia se resolver, que Gabriel finalmente veria a verdade. Mas no sábado, Gabriel decidiu trabalhar em casa, uma chance rara de ver como as coisas funcionavam na sua ausência. Eu estava limpando o escritório quando ouvi Rebeca chamando Luísa. Luísa, guarda esses brinquedos. Ainda brincando? Eu disse agora. Mas só um pouco mais? Não, agora! Já para o quarto. A voz de Rebeca ficou agressiva, cortante. Luísa, com medo, começou a guardar os brinquedos, mas derrubou alguns blocos. Cuidado, Luísa, você é muito desastrada. Não serve para nada. Desculpa. Desculpa não adianta. Você sempre quebra tudo. Sempre atrapalha. Isso não era verdade. Luísa era até mais cuidadosa que outras crianças da idade dela. Enquanto Luísa guardava os últimos brinquedos, Rebeca esbarrou nela. A menina perdeu o equilíbrio e caiu, machucando o joelho. Ai, viu? Desajeitada mesmo. Não faz nada direito. Luísa começou a chorar. Gabriel apareceu na porta, atraído pelo barulho. O que foi? Luísa tropeçou brincando, Gabriel. Eu avisei que ela estava agitada. É uma criança sem controle. Não tropecei! Dona Rebeca me empurrou. Um silêncio pesado preencheu a sala. Gabriel olhou para Rebeca, que fez cara de espanto e indignação. Gabriel, você ouviu isso? Ela está mentindo. Que absurdo! Luísa não mente, Rebeca. Criança inventa história, Gabriel. Ela tropeçou e agora está me culpando. Que crueldade! Não menti! Dona Rebeca empurrou. E Luísa chorava, frustrada por não conseguir explicar direito, por não ser acreditada. Gabriel estava dividido. A filha falando uma coisa, a esposa falando outra, com tanta convicção. Rebeca viu o momento crucial e atacou. Gabriel, estou preocupada. Luísa está inventando cada vez mais histórias, desde que essa diarista chegou. Ontem disse que eu a tranquei, hoje que eu a empurrei. Acho que alguém está colocando ideias na cabeça dela. Manipulando-a. O olhar de Gabriel foi para mim. Ana, você falou alguma coisa para a Luísa sobre como ela deve se relacionar com a dona Rebeca? Não, senhor. Só brinco e ensino algumas coisas. Apenas coisas de criança. Que tipo de coisas? Cores, números, palavras novas. Nada demais. E você nunca sugeriu que alguém estava maltratando ela? Eu estava numa encruzilhada. Se falasse a verdade, seria demitida na hora. Se mentisse, trairia Luísa. Eu só escuto quando ela quer conversar. E ela me disse que às vezes ela fica triste e não sabe explicar o porquê. Viu? Rebeca disse triunfante com um sorriso maligno nos lábios. Ela está confundindo a cabeça da menina. Luísa nunca teve esses problemas antes dessa mulher chegar aqui. Gabriel suspirou. Ana, acho melhor você se concentrar só na limpeza, tá bem? A educação da Luísa deixa por nossa conta.
É melhor para todos. Sim, senhor. Voltei para o escritório com o coração partido. Tinha acabado de falhar em proteger Luísa e sabia que as coisas iam piorar muito a partir dali. Depois da bronca de Gabriel, tive que ser mais cuidadosa, mais discreta, mas Luísa, em sua inteligência singular, encontrou um jeito de se comunicar comigo sem palavras. Quando Rebeca estava chegando, a menina corria até mim e tocava no meu braço, fazendo um tss com o dedinho. Esperta, eu sussurrava. Luísa sorria, orgulhosa. A menina começou a usar desenhos simples para se comunicar. Uma casa significava Rebeca brava. Um coração significava papai chegando. Uma carinha triste significava tenho medo. Você é muito inteligente, Luísa. Sou. Muito mais do que todo mundo pensa. Durante a semana, percebi que Luísa entendia expressões faciais melhor que qualquer adulto. Ela sabia quando Rebeca estava mentindo só de olhar. Como você sabe, meu amor? Olho fica pequeno, e quando seu papai está triste, ele não olha para mim. Era impressionante como a menina lia as emoções das pessoas com tanta clareza. Na quarta-feira, Luísa fez um desenho que gelou meu sangue. Uma figura com cabelos amarelos falando no telefone, e ao lado escreveu, Luísa, sai. Onde você ouviu isso, Luísa? Dona Rebeca, no telefone. O que ela disse? Escola longe. Luísa vai sair. A menina tinha entendido que Rebeca queria mandá-la para um internato. Você tem medo? Luísa fez que sim, lágrimas nos olhos. Não quero sair. Não quero te deixar. Eu também não quero que você saia, meu amor. Naquela tarde, Rebeca desceu e me viu dando biscoito para Luísa. Quantas vezes vou ter que falar, Ana? Ela tem horário. Isso a prejudica. Era só um biscoito. Ela estava com fome. Biscoito vira 2. 2 viram 3. Onde vão parar os limites? Ela precisa de disciplina, não de mimos. Rebeca se aproximou de Luísa. Sobe para o quarto agora. E sem resmungar. Mas ainda estou comendo. Luísa se levantou rapidinho, mas o biscoito caiu no chão. Olha só, sujou tudo. Desastrada. Por isso as pessoas não têm paciência com você. Porque você não presta. A frase cruel fez Luísa abaixar a cabeça completamente quebrada. Sobe e não quero ouvir barulho. Luísa subiu correndo, as lágrimas escorrendo. Aproximei-me de Rebeca. Ela é só uma criança, dona Rebeca. Ela precisa de amor, não de crueldade. E eu sou a responsável por ela. Não preciso da sua opinião. Você só nada. Está aqui para limpar, não para educar. Rebeca subiu atrás de Luísa. Poucos minutos depois, ouvi a porta do quarto bater com força. Quando Gabriel chegou, Rebeca já tinha a versão pronta, maquiada de preocupação. Como foi o dia da Luísa? Bem, amor. Brincou, comeu direitinho. Uma verdadeira princesa. Hoje foi um anjo. Onde ela está? Descansando. Teve um dia cheio de atividades e aprendizado. Gabriel nem questionou, subiu rapidinho só para dar boa noite, encontrando Luísa fingindo dormir. Boa noite, princesa. Papai te ama. Boa noite, papai. Amanhã nós brincamos, tá? Tá. Mas quando Gabriel desceu, Rebeca comentou com um ar casual. Gabriel, tenho notado que Luísa está ficando muito dependente da diarista. Isso não me agrada. Como assim? Ela só quer brincar quando a Ana está por perto. Quando somos só nós duas, fica quieta, meio rebelde. Não me obedece. Rebelde? Ah, nada sério, amor, só uma fase. Mas acho que devemos ficar atentos. Ela é uma criança complicada. Atentos a quê? Criança pode ficar confusa se receber educação diferente de pessoas diferentes. Ela tem que ter uma linha de comando, Gabriel. Gabriel ficou pensativo. Você acha que Ana está fazendo algo errado? Não, errado. Só diferente do que eu faço. Isso pode confundir Luísa, gerar um conflito de lealdades. Entendi. Não é nada grave, Rebeca. Só acho que devemos conversar com ela sobre manter consistência. Não quero que a Ana se sinta mal. No dia seguinte, cheguei e encontrei Luísa meio tristinha. O que foi, querida? Luísa mostrou um desenho, uma figura pequena, sozinha, longe das outras. Essa é você? É. Porque você está sozinha, meu amor. Dona Rebeca disse que você vai embora. Senti o coração apertar. O desespero de Luísa era palpável.
Eu não vou embora, Luísa. Eu prometi que vou ficar aqui com você, mas ela disse que papai não gosta de mim brincar com você, que ele me ama menos por isso. Isso não é verdade, meu amor. Seu papai quer que você seja feliz, e você fica feliz brincando comigo, não é? Fico. Então, está tudo bem. Ele te ama muito, independente de qualquer coisa. Luísa se animou um pouco, mas percebi que Rebeca estava plantando inseguranças profundas na cabeça da menina. À tarde, quando Luísa estava desenhando na sala, Rebeca se aproximou. Que desenho é esse, Luísa? É a Ana. E eu? Por que você sempre desenha a Ana? Nunca me desenha? Luísa ficou sem resposta, paralisada. Você gosta mais da Ana do que de mim? Responde. Gosta mais dela? Ela é legal comigo. E eu? E eu gosto dela. Luísa não sabia o que dizer, o medo a impedindo. Está bom, já entendi. Não preciso de mais explicações. Rebeca pegou todos os desenhos de Luísa, um por um, e os rasgou em pedacinhos, atirando-os no lixo. Se você prefere a diarista, então não precisa desenhar mais nada. Não faça essa bagunça. Luísa começou a chorar desesperadamente. E para de chorar. Criança chorona é chata, ninguém aguenta. Quando vi os desenhos rasgados do lixo, senti uma raiva enorme, mas sabia que não podia confrontar Rebeca diretamente. No final do dia, quando estava arrumando minhas coisas para ir embora, encontrei Luísa escondida atrás da cortina da sala, encolhida, chorando em silêncio. O que você está fazendo aí, meu amor? Escondida de quem? Dona Rebeca brava comigo. Por quê? Porque gosto de você. A frase partiu meu coração. Luísa estava sendo punida por gostar de mim, por me querer bem. Luísa, não tem nada de errado em gostar de mim. É um sentimento lindo. Tem, Ana. Dona Rebeca disse que tem. A Dona Rebeca está errada, meu amor. Luísa mostrou uma folha amassada. Um desenho que ela tinha conseguido salvar antes de Rebeca rasgar tudo. Era uma figura pequena com lágrimas nos olhos. Esse sou eu. Por que você está chorando no desenho, meu amor? Porque Dona Rebeca vai me mandar embora se eu gostar de você. Ela não quer que eu goste de ninguém. Abracei Luísa, sentindo que a situação estava ficando cada vez mais perigosa, mais insustentável. Rebeca não estava apenas sendo cruel. Ela estava destruindo sistematicamente qualquer fonte de alegria, qualquer resquício de esperança na vida de Luísa. E o pior, Gabriel não fazia ideia do que estava acontecendo na própria casa, debaixo de seu teto, com sua filha. Gabriel decidiu trabalhar em casa na quinta-feira. Queria observar melhor a dinâmica familiar, ver a verdade com os próprios olhos. Vou ficar hoje, ele anunciou no café da manhã com um olhar decidido. Rebeca ficou tensa, um nervosismo estampado em seu rosto. Mas você tem aquela reunião importante, amor. Não pode remarcar? Remarquei. Quero passar tempo com Luísa. Ela precisa de mim. Gabriel, ela tem rotina. Se você mudar a rotina, ela fica agitada, irritada. É uma criança especial, lembra? Agitada ou apenas feliz de ver o pai? A pergunta pegou Rebeca desprevenida, sem resposta. Durante a manhã, Gabriel observou tudo com atenção, com uma nova perspectiva. Luísa estava brincando na sala quando Rebeca chegou perto. Luísa, guarda esses brinquedos agora. Posso brincar mais um pouco? Não! Teu pai está trabalhando e precisa de silêncio. É muito barulho. Mas não estou fazendo barulho. Está sim. Agora guarda tudo e vai para o quarto. Você está atrapalhando. Gabriel, que estava no escritório com a porta aberta, sabia que Luísa realmente não estava fazendo barulho. Apenas o som suave dos blocos sendo empilhados. Mas Rebeca a repreendia com uma severidade excessiva. Poucos minutos depois, aproximei-me da menina. Quer ajuda para guardar, Luísa? Quero. Que tal um jogo? Carrinhos vermelhos em uma caixa, azuis em outra. Vamos brincar de organizar. Jogo! Luísa ficou animada, e em 5 minutos tudo estava arrumado, e ela tinha aprendido separação por cores.
Muito bem, Luísa, você é super esperta. Gabriel viu a diferença, a crueldade de Rebeca e o amor no meu gesto. Com Rebeca, Luísa guardava com medo. Comigo, ela aprendia brincando, sorrindo. À tarde, Gabriel desceu para brincar com a filha. O que você quer fazer hoje, princesa? Posso mostrar o que sei? Claro! Luísa correu para buscar papel e giz de cera. Sei escrever nome. Ela escreveu Luísa com letras trêmulas, mas legíveis. Nossa, Luísa, quem te ensinou? É lindo! Ana. Gabriel olhou para mim surpreso. Ela é muito inteligente, Gabriel, aprende rápido. Luísa, que mais você sabe? A menina mostrou contar até 20, algumas palavras em inglês, amarrar os sapatos. Estou indo bem, papai? Muito bem. Princesa, estou impressionado. Você é incrível. Era óbvio que Gabriel estava vendo a filha com olhos novos, olhos de admiração. Rebeca observava da cozinha, incomodada, o rosto pálido de raiva. Gabriel, ela não está ficando agitada demais? Está muito barulhenta para uma criança especial. Agitada. Rebeca, ela está feliz. Pela primeira vez ela está se expressando. Mas olha como está falando alto, gesticulando demais. Isso não é normal. Ela está empolgada porque alguém está prestando atenção nela, Rebeca, coisa que você não faz. Durante o jantar, Luísa contou sobre seus desenhos, as músicas que sabia, as histórias que gostava. Falou sem parar, com uma alegria contagiante. Ela está muito falante hoje, Rebeca comentou com crítica, o tom azedo. Ela sempre foi falante, Rebeca. Só precisava de quem escutasse de verdade, de alguém que a amasse. Depois do jantar, Gabriel levou Luísa para o quarto. Gostou de brincar comigo hoje, papai? Adorei, princesa. Foi o melhor dia da minha vida. Pode ir de novo? Posso brincar com você todo dia? Gabriel olhou nos olhos da filha. Ela estava implorando por atenção, por amor. Vou tentar mais, meu amor. Prometo que vou tentar mais. Promete? Prometo. Quando desceu, encontrou Rebeca na sala com cara fechada, as mãos na cintura. Preciso falar com você, Gabriel. E agora? Sobre o quê? Sobre hoje. Você viu como Luísa ficou diferente? Incontrolável. Diferente como, Rebeca? Mais agitada? Barulhenta. Mais feliz. Isso não é normal para uma criança como ela. Rebeca, pela primeira vez em muito tempo, eu vi minha filha feliz, vibrante. É isso que me importa. Mas criança especial precisa de calma, de rotina. Você vai desestabilizá-la. Ela precisa de amor e atenção. E você acha que eu não dou isso? Gabriel hesitou. Dá, Rebeca, mas talvez não do jeito que ela precisa. Talvez você não a entenda de verdade. Como assim? O que você está insinuando? Hoje eu vi uma menina inteligente, curiosa, cheia de vida. Completamente diferente da criança limitada que você sempre descreve. Ela teve um dia bom, Gabriel, mas as limitações continuam existindo. Não se iluda. Ou talvez ela tenha mais potencial do que estamos percebendo, Rebeca. Potencial que você sufoca. Gabriel, você trabalha fora. Eu convivo com ela todo dia. Eu sei o que é melhor para ela. É exatamente por isso que quero observar mais. Quero ver a verdade. Você está duvidando do meu cuidado? Do meu amor por ela? Não estou duvidando, Rebeca. Só quero entender melhor. Entender o quê? Porque Luísa parece uma criança diferente quando você não está por perto. Por que ela tem tanto medo de você? Rebeca ficou sem resposta. Amanhã quero ficar com ela de novo. E não é um pedido, Rebeca. É uma decisão. Quero que isso fique bem claro. Naquela noite, Gabriel pensou em tudo que tinha visto, em tudo que tinha ouvido. Luísa era mais capaz do que ele imaginava. E eu tinha conseguido em semanas o que nem ele nem Rebeca conseguiram em anos. Pela primeira vez, começou a questionar se Rebeca realmente queria o melhor para Luísa, ou se ela queria apenas o que era mais fácil para ela. A verdade começava a se revelar. No dia seguinte, Rebeca acordou determinada a retomar o controle da situação.
Gabriel tinha saído para o trabalho depois de avisar. Quero que Luísa tenha um bom dia, Rebeca. Cuide bem dela. Mas Rebeca tinha outros planos. Luísa, vem aqui. Preciso falar com você. A menina desceu animada, porque o pai prometera brincar de novo à tarde. Preciso conversar com você sobre ontem. Você deixou seu pai preocupado. Luísa se sentou na ponta do sofá, os olhinhos cheios de apreensão. Como? Ficou muito agitada, muito barulhenta. Ele não gostou de você daquele jeito, mas ele disse que gostou. Ele disse que me amava. Ele disse para não te magoar, Luísa, mas depois me falou que você precisa aprender a se controlar. Que você foi mal educada e o cansou. Luísa ficou confusa. Tinha certeza de que o pai ficara feliz. Papai gosta de criança calma, educada, não de criança que fica gritando, fazendo escândalo. Não, não gritei. Gritou sim. E se continuar assim, ele não vai mais querer brincar com você. Ninguém gosta de criança mal educada, Luísa. Ninguém. Luísa começou a duvidar de si mesma, a verdade se distorcendo em sua mente. Se quiser que ele continue te amando, tem que ficar quietinha, sem falar muito, sem fazer barulho. Entendeu? Mas ele pediu para eu contar coisas. Ele estava sendo educado, Luísa. Na verdade, ele ficou cansado, exausto de você. Lágrimas apareceram nos olhos de Luísa. Não chora. Choro é feio. Papai odeia criança chorona. Ele não suporta. Luísa engoliu o choro, confusa, machucada, sem chão. Agora vai para o quarto e lembra, se quer que ele goste de você, fica quieta. Não o irrite. Luísa subiu devagar, destruída pelas mentiras de Rebeca, sua inocência se esvaindo. Quando cheguei, a casa estava estranhamente silenciosa. Um silêncio mórbido. Cadê a Luísa? No quarto descansando. Ela está bem. Posso vê-la? Não. Ela precisa de disciplina. Ela precisa aprender a se comportar. Passei a manhã preocupada, inquieta. Não ouvia nenhum som vindo do quarto de Luísa, nenhum pio, nenhum barulho de brincadeira. Na hora do almoço, Rebeca chamou a menina. Pode descer, Luísa, agora! Luísa desceu com os olhos vermelhos, inchados, mas sem chorar, uma expressão vazia no rosto. Oi, querida, sussurrei. Luísa olhou para mim, mas não respondeu. Luísa, a Ana falou com você. Oi, a menina respondeu sem ânimo, a voz monótona. Durante o almoço, Luísa comeu em silêncio sem levantar os olhos, uma boneca de porcelana. Está vendo como ela está comportada? Rebeca comentou com um sorriso cínico. Muito melhor que ontem. Sinal que aprendeu a lição. Mas eu sabia que aquilo não era bom comportamento. Era tristeza, era desespero, era o medo paralisante. À tarde, Gabriel chegou animado. Cadê minha princesa? No quarto. Mas, Gabriel, ela está meio estranha hoje. Diferente, é o temperamento dela. Estranha como? Muito quieta, meio triste. Acho que ficou envergonhada por ontem. Com vergonha do próprio pai. Envergonhada. Por quê? Criança às vezes percebe quando se comporta inadequadamente. Sente vergonha? Gabriel subiu confuso. Encontrou Luísa sentada na cama, olhando pela janela, perdida em pensamentos. Oi, princesa. Oi, senhor. Senhor? Por que não me chama de papai, meu amor? Dona Rebeca disse que é mais educado, que o senhor gosta que eu a chame assim. Luísa, eu sou teu pai. Me chama de papai. Eu adoro ouvir você me chamando de papai. Tá. O que você quer fazer hoje, meu amor? Quer brincar? Quer desenhar? O que o senhor quiser. Eu quero saber o que você quer, princesa. Luísa ficou em silêncio, os olhos baixos. Ontem você estava tão animada. O que aconteceu, meu amor? Fiquei mal educada. O senhor não gostou de mim. Quem disse isso, Luísa? Dona Rebeca. Ela disse que o senhor não gostou. Gabriel sentiu um incômodo, uma pontada de desconfiança. Luísa, eu adorei brincar contigo ontem. Eu te amo muito. Mas Dona Rebeca disse que o senhor ficou cansado, que eu o irritei. Dona Rebeca estava errada, meu amor. Completamente errada. Eu te amo. Estava? Estava. E quero brincar de novo, meu amor. Todo dia. Um sorrisinho apareceu no rosto de Luísa. Pode mostrar desenho novo? Claro. Mas quando Gabriel viu os desenhos, ficou chocado. Eram figuras tristes,
pessoas chorando, rostos desfigurados. Por que teus desenhos estão tão tristes, princesa? O que aconteceu? Não sei. Você está triste, meu amor. Luísa olhou para o corredor com medo, depois de volta para o pai. Às vezes? Por quê? Para mim, você pode falar qualquer coisa. Eu te amo. Não posso falar. Dona Rebeca disse que não posso contar segredos. A frase alarmou Gabriel. Que tipo de segredos, meu amor? Conta para o papai. Não posso falar, senão o senhor não vai mais gostar de mim. Ela disse que o senhor não vai me amar mais. A frase alarmou Gabriel profundamente. Luísa estava sendo ameaçada para não contar a verdade. Melissa, eu sempre vou gostar de ti. Sempre! Para sempre! Eu juro! A menina olhou nos olhos do pai, querendo acreditar, mas ainda com medo, o trauma visível em seus olhos. Gabriel desceu perturbado. Encontrou Rebeca na cozinha. Que segredos Luísa não pode contar, Rebeca? Ela me disse que não pode me contar certas coisas, que você a proíbe. Ah, isso. Eu expliquei para ela que não deve repetir tudo o que ouve, Gabriel. Criança às vezes distorce as coisas. Ela tem síndrome de Down, lembra? Ela entende errado e depois conta de forma confusa. É uma característica da doença. Mas ela parecia com medo de me contar algo, Rebeca. Medo de mim. Medo de te decepcionar, Gabriel. Eu ensino que ela deve pensar antes de falar para não te irritar. Você se irrita com facilidade. A explicação fazia sentido, mas Gabriel ficou com uma pulga atrás da orelha. Alguma coisa não estava batendo, e ele ia descobrir o quê. Gabriel passou o fim de semana observando, analisando cada detalhe. Começou a perceber pequenas coisas que nunca tinha notado antes. No sábado de manhã, durante o café, Luísa derrubou um pouco de leite na mesa. Cuidado, Luísa. Que desleixo. Isso é para limpar. Rebeca disse com irritação, um tom de voz cortante. Desculpa. Luísa encolheu os ombros, como se esperasse uma bronca maior. Não tem problema, princesa. Acontece. Qualquer um pode derrubar um copo de leite. Gabriel disse, limpando com um guardanapo, com um carinho que Luísa não conhecia. Luísa olhou para o pai surpresa, como se não estivesse acostumada com reações tão tranquilas e amorosas. À tarde, Gabriel estava lendo no escritório quando ouviu Rebeca na sala. Luísa, para de fazer barulho com esses brinquedos. Estou falando sério. Não quero mais ouvir nada. Gabriel prestou atenção. O som era mínimo, apenas blocos sendo empilhados. Mas não estou fazendo barulho. Está sim. Teu pai está tentando trabalhar. Você o atrapalha. Posso brincar mais baixo? Não. Guarda tudo e vai para o quarto. Não quero mais ver você aqui. Gabriel franziu a testa. Por que Luísa não podia brincar na sala da própria casa, apenas empilhando blocos? No domingo, ele decidiu testar algo mais direto. Luísa, quer me ajudar a lavar o carro? Quer ser minha ajudante? Posso, papai? Posso mesmo? Claro que pode, princesa. Venha. Rebeca interveio rapidamente, a voz cheia de desaprovação. Gabriel, ela vai se sujar toda. E pode escorregar com a água. Ela é desastrada, você sabe. Ela é cuidadosa, Rebeca. E se acontecer alguma coisa, não vai acontecer nada. Eu estarei com ela. Gabriel levou Luísa para o quintal. A menina ficou radiante, ajudando a ensaboar o carro com uma alegria contagiante. Gosto de ajudar, papai. Gosto de ficar com você. E eu gosto muito da tua ajuda, princesa. Você é a melhor ajudante do mundo. Quando voltaram, Rebeca comentou com um tom de escárnio. Olha só como ela está suja. Agora vai ter que tomar banho de novo. Que trabalho. Não tem problema, Rebeca, Gabriel disse. Para você não tem. Quem vai dar banho sou eu, com todo o trabalho que isso dá. Eu posso dar o banho nela, Rebeca. Você, Gabriel, você nem sabe como dar banho nela. Ela precisa de cuidados especiais. Tem toda uma rotina. Você vai errar. Gabriel percebeu que Rebeca sempre arranjava desculpas para ele não cuidar da própria filha, para mantê-lo afastado. Na segunda-feira, decidiu fazer um teste mais direto ainda. Rebeca, hoje eu vou buscar Luísa na escola. Por que, Gabriel? Eu sempre busco. Ela está acostumada comigo. Vai estranhar. Ela também pode se acostumar comigo, Rebeca. Sou o pai dela. Gabriel! Mudança de rotina deixa ela nervosa. Ela pode passar mal. Como você sabe? Já tentamos. Não precisa tentar.
Criança especial funciona melhor com rotina fixa. Não estrague tudo. Ou talvez ela só precise de mais flexibilidade, Rebeca. Mais amor, menos regras. Rebeca ficou visivelmente incomodada com a insistência de Gabriel. Naquela tarde, quando foi buscar Luísa, Gabriel conversou com a professora da menina. Como Luísa está se desenvolvendo, professora? Ela é feliz aqui? Muito bem, senhor Gabriel. Ela é uma das alunas mais dedicadas da turma. Dedicadas? Mas a Rebeca me disse que ela tem dificuldades. Sim, dedicadíssima. Faz todas as atividades, interage bem com outras crianças, é muito carinhosa e meiga. E o comportamento exemplar, nunca tivemos problemas com ela. Luísa é um anjo. Gabriel ficou confuso. A descrição da professora não batia com a criança difícil e problemática que Rebeca sempre descrevia. Ela fala sobre casa, professora? Ela fala da família. Às vezes fala muito da Ana. Acho que é a babá ou diarista, não sei. Ah, sim. Ela adora essa Ana. Sempre desenha vocês duas brincando com um sorriso no rosto. E sobre a madrasta? A professora hesitou. Bem, ela não fala muito sobre isso. Quase nada. Não fala nada? Ela uma vez desenhou uma figura feminina que chamou de madrasta. Mas no desenho, a figura estava longe das outras pessoas. Longe, separada, como se não fizesse parte da família. Como se fosse uma estranha. Gabriel dirigiu de volta para casa, pensativo. Na escola, Luísa era descrita como carinhosa, dedicada e bem comportada. Em casa, segundo Rebeca, era difícil e problemática. Qual era a verdade? A verdade estava em meus olhos, mas ele não via. Quando chegaram em casa, Rebeca perguntou com um sorriso amarelo. Como foi, amor? Bem, a professora disse que Luísa é uma das melhores alunas da turma. Claro, na escola ela se comporta. O problema é em casa, com as regras e limites. Por que seria diferente? Porque em casa ela se sente mais à vontade para fazer birra, para ser ela mesma, sem máscaras. Ou talvez em casa ela se sinta sufocada, Rebeca. Não aceita. A frase escapou sem Gabriel perceber, carregada de frustração. Rebeca ficou ofendida. Você está insinuando que eu não aceito ela? Que eu a trato mal? Não estou insinuando nada. Está sim. Você acha que eu trato ela mal, Gabriel? Rebeca, eu só acho que talvez possamos ser mais positivos com ela, mais carinhosos, mais amorosos. Positivos como? Elogiando demais. Elogio demais estraga a criança. Ela precisa de limites, de rédeas curtas. Claro que precisa, Rebeca, mas também precisa de carinho, de afeto, de atenção, de abraços. E você acha que eu não dou carinho? Gabriel olhou para a esposa. Quando foi a última vez que ele a viu abraçar Luísa espontaneamente ou elogiar algo que ela fez de coração? Acho que todos nós podemos melhorar, Rebeca. Eu, você, todos. Mas por dentro, Gabriel estava começando a questionar seriamente se Rebeca realmente amava Luísa ou se apenas tolerava a presença dela, por obrigação. Na terça-feira, Rebeca acordou sabendo que precisava agir rápido. Gabriel estava fazendo perguntas demais, observando demais, percebendo demais. Ana, preciso falar com você. Sim, senhora. Tenho notado que você está se envolvendo muito com Luísa. Demais. Como assim, senhora? Ensinando coisas, brincando? Isso não faz parte do seu trabalho. Seu trabalho é limpar a casa, não ser babá. Ela gosta de aprender, senhora. Mas quem decide o que ela deve aprender somos eu e o Gabriel, não você. Ela é nossa responsabilidade. Fiquei em silêncio. Além disso, Luísa está ficando muito dependente de você. Isso não é saudável para uma criança especial. Ela tem que aprender a se virar sozinha. Ela só gosta de mim. Ela só nada. Você está confundindo uma criança que já tem limitações. Isso a prejudica. Senhora Rebeca, eu só quero ajudar. Só quero o bem de Luísa. A melhor forma de ajudar é fazer seu trabalho. Limpar a casa, só isso. E se Luísa quiser conversar com você, você escuta educadamente. Mas não fica enchendo a cabeça dela com ideias. Que tipo de ideias? Que ela é mais inteligente do que realmente é, que pode fazer coisas que não pode, que é normal. Ela não é normal. Senti raiva, uma fúria crescente me invadindo, mas me controlei. Entendi, senhora.
Ótimo, porque se eu perceber que você continua interferindo na educação dela, vou ter que dispensar seus serviços. E estou te avisando. A ameaça foi clara, direta. Assenti e voltei ao trabalho, mas por dentro eu estava em chamas. Mais tarde, Luísa se aproximou de mim na cozinha. Ana, por que você está triste? Não estou triste, querida. Estou. Seus olhos estão diferentes. Estão com medo. A percepção de Luísa era impressionante, quase sobrenatural. É que às vezes os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho, meu amor. É normal. Dona Rebeca foi má com você? Eu hesitei. Como responder sem mentir, mas sem complicar as coisas ainda mais para Luísa? Dona Rebeca só quer que eu faça meu trabalho direito, meu amor. Você faz direito. Você é a melhor Ana do mundo. Obrigada, querida. Luísa ficou pensativa. Ana, você vai embora? Por que pergunta isso, meu amor? Dona Rebeca disse que você pode ir embora. Que papai vai te mandar embora. Senti o coração apertar, uma dor profunda. Rebeca estava usando a ameaça para assustar também Luísa, me transformando na vilã da história. Eu não vou embora, tá bem? Prometo que fico com você. Promete? Prometo. Mas por dentro, eu sabia que a promessa podia ser difícil de cumprir, que Rebeca não desistiria tão fácil. À tarde, Gabriel chegou do trabalho e encontrou Luísa quieta demais, mais do que o normal. O que você fez hoje, princesa? Me conta! Brinquei no quarto sozinha. Sozinha? Por que não brincou na sala? Onde está seu sorriso? Luísa olhou para Rebeca antes de responder. Porque tenho que ficar quieta. Dona Rebeca disse que o senhor gosta de casa silenciosa. Gabriel olhou para a esposa, confuso. Eu nunca disse que queria casa silenciosa, Rebeca. Nunca. Não disse diretamente, Gabriel. Mas você sempre reclama quando chega cansado e tem barulho. Que barulho? Luísa brincando. Às vezes ela fica agitada demais, e isso a prejudica. Rebeca, ela tem 7 anos. Criança de 7 anos faz barulho. Ela precisa brincar, se expressar. Mas criança especial precisa de mais disciplina. De um controle maior. Disciplina não é silêncio total, Rebeca. É amor, é educação, é paciência. Gabriel se abaixou na frente de Luísa. Princesa, você pode brincar na sala, pode fazer barulho de criança, pode correr, pode rir. O papai gosta de ouvir sua alegria. Tá bem? Tá, papai. Luísa olhou incerta entre o pai e a madrasta, sem saber em quem acreditar. Gabriel, não acha que isso vai confundir ela? Vai prejudicá-la. Rebeca interveio furiosa. O que vai confundir é ela receber ordens contraditórias. É você a induzindo a mentir. Não são contraditórias, Rebeca. São complementares. Eu cuido da disciplina diária. Você pode ser mais flexível nos fins de semana. Por que só nos fins de semana? Ela tem que ter limites o tempo todo. Gabriel estava ficando irritado com tantas regras, tanta dureza. Luísa, a partir de hoje você pode brincar onde quiser na casa, onde se sentir bem e feliz. Tá bem? Tá, papai. Rebeca ficou visivelmente contrariada, o rosto vermelho de raiva e frustração. Naquela noite, depois que Luísa dormiu, a discussão explodiu. Gabriel, você está minando minha autoridade. Você está me desrespeitando na frente dela. Autoridade ou controle excessivo, Rebeca? Eu não vejo autoridade, eu vejo medo. Controle necessário. Você não convive com ela todo dia. Você não a conhece de verdade. E de quem é a culpa, Rebeca? Você sempre arranja desculpa para eu não ficar com ela. Você sempre a afasta de mim, porque você não entende as necessidades dela. Ela é especial. Ou porque você não quer que eu entenda, não quer que eu a ame como ela merece. Rebeca ficou sem resposta por um momento. Gabriel, estou tentando proteger você. Proteger de quê? De se decepcionar. Luísa tem limitações reais. Se você criar expectativas demais, vai se machucar. As únicas limitações que vejo são as que você coloca nela, Rebeca. São as barreiras que você cria. A frase saiu mais dura do que Gabriel pretendia, mas era o que ele sentia, a verdade que o consumia. Eu não coloco limitações! Eu reconheço a realidade, a doença dela. Que realidade, Rebeca? A professora dela diz que ela é uma das melhores alunas da turma, que ela é brilhante. Na escola é diferente.
Em casa ela é um problema. Por que seria diferente, Rebeca? Por que ela tem tanto medo de você? Rebeca ficou sem resposta convincente, a verdade começando a escapar por entre seus dedos. Gabriel, você está mudando muito desde que essa diarista chegou. Você não é mais o mesmo homem. Mudando como, Rebeca? Questionando tudo o que faço. Duvidando do meu cuidado com Luísa? Talvez porque estou vendo Luísa com outros olhos, Rebeca. Os olhos de um pai que percebeu que estava negligenciando a própria filha, que estava sendo cego. Que olhos! Eu cuido dela com todo o amor. Eu não te vejo cuidando dela com amor, Rebeca. Eu vejo uma menina com medo de você. Gabriel subiu para o quarto, deixando Rebeca sozinha na sala, com suas mentiras começando a desmoronar. Ela sabia que estava perdendo o controle da situação. Gabriel estava acordando. Luísa estava ficando mais confiante. E tudo por causa de mim. Era hora de se livrar de mim de uma vez por todas. No dia seguinte, Rebeca ligou para uma amiga, Patrícia. Oi, Patrícia. Você conhece alguma agência de empregadas confiável? Preciso de uma indicação urgente. Por quê, Rebeca? Problemas com a atual. Muitos problemas, Patrícia. Muitos. Preciso trocar urgente. Essa diarista está se metendo onde não deve, influenciando Luísa de forma inadequada. Me deixando louca. Nossa, que tipo de influência? Enchendo a cabeça dela com ideias erradas, fazendo ela questionar minha autoridade, minha forma de cuidar. E Gabriel? Gabriel está sendo manipulado também. Essa mulher é perigosa. Então demite ela, Rebeca. Manda ela embora. Não é tão simples, Patrícia. Gabriel gosta do trabalho dela. Preciso de uma justificativa sólida que ele não possa ignorar. Que tipo de justificativa, amiga? Algo que prove que ela não é confiável. Algo grave. Rebeca desligou com um plano formado na cabeça. Se não conseguia me demitir por motivos óbvios, ia criar motivos que Gabriel não pudesse ignorar. E o primeiro passo seria colocar Luísa contra mim. Afinal, se a própria criança me rejeitasse, Gabriel não teria escolha a não ser me demitir. Rebeca sorriu friamente. Ia ser mais fácil do que imaginava. Luísa era apenas uma criança especial. Como poderia resistir à manipulação de um adulto determinado e cruel? Mas Rebeca subestimou duas coisas: a inteligência emocional de Luísa e a força da ligação que a menina tinha desenvolvido comigo. A guerra estava apenas começando e Luísa, sem saber, ia se tornar a peça central de uma batalha pela sua própria felicidade e segurança. Na quarta-feira, Rebeca acordou determinada. Gabriel estava fazendo perguntas demais, se tornando uma ameaça. Era hora de se livrar de mim definitivamente. Ela esperou Gabriel sair para o trabalho e chamou Luísa. Luísa, preciso da sua ajuda hoje, meu amor. Uma missão secreta. Com o quê? Vamos descobrir se a Ana é honesta. Vamos ver se ela é confiável de verdade. Rebeca tirou uma pulseira de ouro do próprio punho, uma peça valiosa. Vou deixar isso num lugar especial, um lugar que só a Ana mexe. Se ela pegar, vamos saber que ela rouba. Que ela não é boa. Ela não rouba. A Ana é boa. Vamos ver, meu amor. Vamos ver. Você não pode contar pra ninguém, tá bem? É o nosso segredo. Se você contar, a Ana vai fugir antes de provarmos que ela é má e ladra. Luísa ficou confusa, mas assentiu. Rebeca escondeu a pulseira dentro de um pano de prato limpo que eu sempre usava para limpar a cozinha. Agora você vai ficar quietinha e observar tudo. Você me conta o que acontecer. Quando cheguei, comecei a limpeza normalmente. Rebeca me observava de longe, esperando o momento certo. Ana, pode limpar a cozinha hoje? Precisa de uma caprichada especial. Faça um bom trabalho. Claro, senhora. Fui buscar os panos. Quando peguei o pano de prato, onde a pulseira estava escondida, a pulseira caiu no chão com um barulho seco e estridente. Que estranho, murmurei me abaixando para pegar o objeto. Era exatamente o que Rebeca queria. Luísa, vem aqui agora! Rápido! A menina correu para a cozinha, assustada. Olha só, Luísa, peguei a Ana roubando. Ela é uma ladra. Luísa me viu segurando a pulseira, confusa, os olhinhos fixos na cena. Ana, o que você está fazendo com minha pulseira? Que roubo é esse? Senhora, eu não sei. Eu estava pegando o pano e ela caiu. Não sei como essa pulseira foi parar no pano.
Como minha pulseira foi parar no pano, Ana? Você acha que sou burra? Você a escondeu para roubar. Eu não sei, senhora. Eu juro. Eu só peguei o pano e ela caiu. Luísa, você viu a Ana com minha pulseira na mão? Você viu ela roubando? Luísa olhou entre nós duas, sem entender o terror em seus olhos. Vi ela com a pulseira. Então ela roubou. Ela é uma ladra. Não, eu não roubei nada, senhora. Eu juro, isso é uma armação. Claro que roubou. Estava escondida no pano para você levar depois. É um plano bem feito. Isso não é verdade, senhora. Eu sou inocente. Luísa viu você com a pulseira, não viu? A menina assentiu, mas estava claramente confusa, o rosto pálido. Pega suas coisas e sai da minha casa agora. Não quero mais te ver aqui. Senhora, por favor, me deixe explicar. Eu sou inocente. Não tenho que explicar nada para a ladra. Ladra não fica na minha casa. Vai embora. Eu nunca roubei nada na minha vida, senhora. A pulseira estava no pano. Eu juro. Que conveniente, não é? Sempre com uma desculpa esfarrapada. Olhei para Luísa desesperada. Luísa, você sabe que eu jamais roubaria, não sabe? Você me conhece. Você confia em mim. Luísa olhou nos meus olhos e viu desespero genuíno, mas lembrou que Rebeca disse que era segredo, que eu era má. Eu não sei. Peguei minha bolsa com lágrimas nos olhos, o coração em pedaços. Luísa, eu vou sentir muito sua falta. Muito mesmo. A menina começou a chorar desesperadamente quando saí. Para de chorar, Luísa. Você devia ficar feliz. Tiramos uma ladra da nossa casa. Ela era má. Não queria que ela fosse embora. Eu gosto da Ana. Ela era má, Luísa. Você vai entender quando crescer. Ela te enganou. Mas Luísa continuou chorando o resto do dia, inconsolável. Quando Gabriel chegou à noite, Rebeca contou a versão dela, cheia de detalhes convincentes. Demiti a Ana hoje, Gabriel. Não tive escolha. Por quê, Rebeca? Ela era ótima com Luísa. Peguei ela roubando minha pulseira de ouro, Gabriel. Bem na minha frente. Como assim roubando? Impossível. Luísa viu ela com a pulseira na mão, Gabriel. Foi um roubo. Gabriel olhou para a filha, os olhos sérios. Luísa, o que você viu? Você viu a Ana pegando a pulseira. Vi Ana com pulseira. Onde? Na cozinha. E você viu ela pegando a pulseira de algum lugar, Luísa? Viu ela roubando? Luísa hesitou, lembrou que Rebeca disse que era segredo, que eu era má. Não sei. Como não sabe, Luísa? Pense bem. Pulseira caiu. Caiu de onde, meu amor? Do pano. Gabriel franziu a testa, a desconfiança aumentando. Rebeca, a pulseira estava no pano de limpeza? Estava, Gabriel. Ela escondeu lá para roubar depois. Que esperta. Você viu ela escondendo? Não precisei ver, Gabriel. A evidência estava lá. Ela foi pega em flagrante. Que evidência, Rebeca? Se ela escondeu no pano, por que deixaria cair na frente de vocês? Não faz sentido. É uma armação. Porque foi pega desprevenida, Gabriel. Ela não esperava que a víssemos. Gabriel não estava convencido. Luísa, a Ana parecia estar roubando. Ela te ameaçou? Não, parecia assustada. Assustada? Como se não entendesse o que estava acontecendo. A observação inocente de Luísa fez Gabriel pensar profundamente. Onde a Ana está agora, Rebeca? Não sei. Não me interessa. E não quero saber. Eu vou procurar ela, Rebeca. Preciso ouvir a versão dela. Pra quê? Você não acredita em mim, Gabriel? Na sua própria esposa? Quero ter certeza antes de acusar alguém de roubo, Rebeca. Quero a verdade. Rebeca ficou nervosa, o rosto pálido. Se você trouxer essa ladra de volta, eu saio de casa, Gabriel. É ela ou eu? Rebeca, não é uma ameaça, é uma decisão. Você está me dando um ultimato? Gabriel olhou para a esposa, percebendo pela primeira vez o tom manipulador e cruel. Por que você tem tanto medo de eu conversar com ela, Rebeca? Por que tanta resistência? Não tenho medo. Só não aceito ladra na minha casa. Que absurdo! Se ela realmente roubou, não tem problema eu conversar com ela. Mas o problema é você duvidar da minha palavra, da minha verdade. Não estou duvidando, Rebeca, só quero entender melhor. Quero a verdade. Rebeca percebeu que estava sendo muito defensiva, suas mentiras se desfazendo. Está bom, Gabriel. Faça o que quiser. Mas se ela voltar, eu saio.
e não volto mais. Gabriel ficou pensativo. A reação de Rebeca estava estranha demais, desproporcional. No dia seguinte, ele decidiu investigar por conta própria, sem a interferência de Rebeca. Na quinta-feira, Gabriel saiu para trabalhar, mas voltou 1 hora depois, sem avisar ninguém. Estacionou o carro longe da casa e entrou pelos fundos. Queria observar como Luísa estava se comportando sem mim, sem a minha presença. Encontrou a menina sentada na sala, sozinha, sem brincar com nada, apenas olhando para o vazio. Oi, princesa! Papai! Luísa correu para os braços dele, um abraço apertado e desesperado. Por que você voltou, papai? Rebeca apareceu na sala surpresa e furiosa. Gabriel, o que você está fazendo aqui? Esqueci uns documentos importantes. Luísa, por que você não está brincando, meu amor? Por que essa carinha triste? Não quero. Por que não, princesa? Estou triste. Triste por quê? Luísa olhou para Rebeca com medo, depois para o pai. Saudade da Ana. Luísa, já falamos sobre isso. A Ana era má, ela é uma ladra. Rebeca interveio, a voz cortante. Ela não era má, dona Rebeca. Ela é boa. Era sim, ela roubou de nós. Ela te enganou. Não roubou, Luísa gritou, a voz cheia de convicção. Gabriel prestou atenção na firmeza da menina. Luísa, como você sabe que ela não roubou? A menina olhou para Rebeca, dividida, a batalha interna evidente em seus olhos. Porque pulseira não era dela. Era da dona Rebeca. Exato. Por isso, ela roubou, porque não era dela. Rebeca tentou inverter a situação. Não! Luísa ficou agitada, nervosa. Dona Rebeca pôs pulseira no pano. Ela armou. Silêncio total na sala. Um silêncio que pesou como uma bigorna. O que você disse, Luísa? Gabriel perguntou, a voz baixa, mas firme. Dona Rebeca, ele pôs lá. Ela armou para Ana. Luísa, para de inventar histórias. Que absurdo! Você está louca! Rebeca gritou, o pavor estampado em seu rosto. Não inventei. Vi você. Colocar. Você disse que era segredo. Luísa tem síndrome de Down. Gabriel, ela inventa histórias. Ela não sabe o que fala. Não invento, eu vi. Luísa começou a chorar desesperadamente. Gabriel pegou a filha no colo, sentindo o mundo desabar. Calma, princesa. Conta para o papai o que aconteceu. Conta tudo. Dona Rebeca pôs pulseira no pano para Ana achar, para dizer que Ana ruim, para mandar ela embora. Por quê, meu amor? Para dizer que Ana ladra. Gabriel sentiu o sangue ferver, uma fúria incontrolável o dominando. E ela mandou você não contar para mim? Mandou! Disse que era segredo, que o senhor não ia mais me amar. Gabriel olhou para Rebeca com uma expressão que ela nunca tinha visto, um misto de decepção, raiva e nojo. É verdade isso, Rebeca? Você vai acreditar numa criança com um problema mental? Você vai acreditar nela em vez de mim? Ela não tem problema mental, Rebeca. Ela é especial. E você é uma mentirosa. Tem sim. E está inventando para defender a diarista. Ela te manipulou. Por que ela inventaria algo tão específico, Rebeca? Tão cruel? Por que ela mentiria sobre você armando para uma pessoa inocente? Porque sente falta da Ana e quer ela de volta? É óbvio. Gabriel colocou Luísa no sofá. Princesa, vai para o seu quarto 1 minutinho. Papai precisa conversar com a dona Rebeca. Mas fique tranquila, meu amor. O papai te ama. Luísa saiu correndo, obediente. Rebeca, me conta a verdade. Agora, não minta mais para mim. Já contei. Gabriel, ela armou tudo. Eu sou inocente. A verdade verdadeira, Rebeca. Você armou para Ana ou não? Rebeca percebeu que não tinha mais saída, que suas mentiras haviam sido desmascaradas. Eu suspeitava que ela estava roubando. Apenas suspeitava. Suspeitava como? Que tipo de suspeita? Pequenas coisas sumindo. Ela sempre perto. Um brinco, uma caneta.
E você achou que testar com sua pulseira de ouro era uma boa ideia, Rebeca? Que isso era justo? Queria ter certeza, queria pegá-la. E quando ela não pegou a pulseira, você decidiu acusar ela. Mesmo assim, você inventou uma história, uma mentira deslavada. Ela pegou sim, Gabriel. Ela achou a pulseira porque você colocou lá, mas a intenção dela podia ser roubar. A intenção. A intenção, Rebeca. Você está acusando alguém por intenção? Isso é absurdo. Gabriel estava gritando, a voz embargada pela raiva. Você destruiu a reputação de uma pessoa inocente, Rebeca. Você é cruel. Gabriel, ela estava atrapalhando nossa família. Ela me tirou do sério. Como? Fazendo Luísa ficar feliz? Fazendo você questionar meu cuidado, meu amor por ela? Talvez porque seu cuidado mereça ser questionado, Rebeca. Porque seu amor é falso. Eu cuido muito bem da Luísa. Eu a amo. Cuidar bem é usar ela para mentir sobre uma pessoa inocente, Rebeca. É manipular uma criança. É fazer ela ter medo do próprio pai. Rebeca ficou sem resposta, as lágrimas rolando pelo rosto. Eu vou atrás da Ana para pedir desculpas e depois vou pedir para ela voltar. Ela é a única que faz Luísa feliz. Gabriel, se você fizer isso, eu saio de casa. É ela ou eu. Então sai, Rebeca. Saia. A porta está aberta. Rebeca ficou chocada. Como assim sai, Gabriel? Você está me trocando por uma diarista? Você vai escolher uma diarista ao invés da sua esposa? Estou escolhendo fazer o que é certo, Rebeca. Estou escolhendo a verdade. Estou escolhendo a felicidade da minha filha. Gabriel pegou as chaves do carro. Aonde você vai? Procurar a Ana. Preciso me redimir, preciso consertar o que você estragou. E se ela não quiser voltar, Gabriel? E se ela te rejeitar? Vou entender. Depois do que você fez, ela tem todo o direito, mas eu vou tentar. Gabriel, se você sair por essa porta, o quê? Você vai fazer o quê? Rebeca percebeu que tinha perdido toda a influência sobre o marido, todo o poder de manipulação. Nada. Só vou refletir sobre nosso casamento, sobre a sua crueldade, sobre as suas mentiras, sobre você. Boa ideia. Faça isso. Gabriel saiu, deixando Rebeca sozinha com suas mentiras desmascaradas, com sua raiva e sua solidão. Ela subiu para o quarto de Luísa, uma fúria incontrolável a dominando. Sua peste! Você contou tudo! Você me delatou! Você disse para não contar mentira, dona Rebeca. Eu disse para não contar o segredo. Você é burra! Mas papai perguntou, e eu não gosto de mentir. E você não podia ter mentido por mim? Você não podia ter me defendido? Não gosto de mentir, dona Rebeca. Papai não gosta. Rebeca olhou para a menina com ódio, um ódio profundo e visceral. Por sua causa, Luísa, eu vou perder meu marido. Você me arruinou. Desculpa. Desculpa não adianta. Você arruinou tudo. Você é um problema. Luísa começou a chorar. Para de chorar. Não resolve nada. Você é insuportável. Rebeca saiu do quarto batendo a porta com força. Ela sabia que quando Gabriel voltasse com a Ana, sua posição na casa ia ficar insustentável. Era hora de ir embora, mas não sem antes dar o último golpe. Se não podia ficar com Gabriel, ia se certificar de que ninguém mais conseguiria ser feliz também. Gabriel dirigiu pela cidade, procurando por mim. Lembrou que eu havia mencionado morar num bairro próximo ao centro, em uma rua movimentada. Depois de 1 hora rodando, parou num posto de gasolina para perguntar se alguém conhecia uma mulher chamada Ana, que trabalhava como diarista. Ana Costa? Perguntou o frentista, um homem simpático. Sei sim. Ela está ali na esquina vendendo quentinha. Uma moça muito batalhadora. Gabriel encontrou-me numa barraquinha simples na calçada, servindo marmitas para trabalhadores apressados. Ana! Olhei e fiquei surpresa. Senhor Gabriel, o que o senhor está fazendo aqui? Posso falar com você? É urgente.
Claro, nos afastamos da barraquinha, procurando um lugar mais reservado. Vim te pedir desculpas, Ana. Desculpas por tudo. Desculpas? Luísa me contou a verdade sobre a pulseira. Rebeca armou tudo, colocou a pulseira no pano para te incriminar, para te destruir. Fiquei em silêncio, as lágrimas brotando em meus olhos. Eu sabia que tinha algo errado, Sr. Gabriel. Eu sabia que era uma armação, mas quem ia acreditar em mim? Uma simples diarista contra a esposa do patrão? Você... Tem razão, Ana, e eu peço perdão por não ter investigado antes, por não ter te dado ouvidos, por ter sido cego. Obrigada por acreditar agora, Sr. Gabriel. Ana, quero te oferecer o emprego de volta. Eu preciso de você. Eu hesitei. Não sei se é boa ideia, Sr. Gabriel. A dona Rebeca vai continuar lá e ela claramente me odeia. Ela vai me infernizar de novo. Na verdade, Ana, acho que Rebeca vai sair de casa. Nós brigamos. Ela disse que se eu te trouxesse de volta, ela ia embora. E o Senhor escolheu me trazer? Escolhi fazer o que é certo, Ana. Escolhi o que é melhor para Luísa. Escolhi a verdade. Olhei para a barraquinha de quentinhas, depois de volta para Gabriel. Como Luísa está? Destruída, Ana, chorando, não quer brincar, não sorri mais. Pergunta por você o tempo todo. Ela sente sua falta. Coitadinha, eu disse, sentindo meu coração se apertar de novo. Ela é tão forte, mas tão pequena para tanta maldade. Gabriel segurou minha mão. Por favor, Ana, volte. Luísa precisa de você. Eu preciso de você. Preciso de alguém em quem eu possa confiar de verdade para cuidar da minha filha. Seus olhos estavam cheios de um desespero genuíno, mas também de uma nova clareza. Ele não era mais o homem cego e manipulado. Era um pai lutando pela felicidade de sua filha. Eu olhei para ele, para o rosto sincero, para a dor estampada ali. E para a imagem de Luísa, sozinha no quarto, chorando por mim. Não podia recusar. Não podia abandoná-la. Eu volto, Sr. Gabriel. Por Luísa. Ele suspirou, um peso enorme parecendo sair de seus ombros. Obrigado, Ana. Muito obrigado. Não sabe o quanto isso significa. Voltamos para a casa juntos. O portão estava aberto. O carro de Rebeca não estava na garagem. A porta da frente estava escancarada. Um pressentimento ruim me atingiu. Gabriel correu para dentro. Luísa! Ele gritou correndo pelas salas vazias. A casa estava estranhamente silenciosa. Um silêncio muito diferente do que eu estava acostumada. Era um silêncio denso, sufocante. Ele subiu as escadas correndo e eu o segui. O quarto de Luísa estava aberto. Entramos e paramos abruptamente. O quarto estava em total desordem. Livros rasgados, bonecas sem cabeça, giz de cera espalhados e quebrados pelo chão. O colchão estava revirado, as roupas fora do armário, jogadas de qualquer jeito. Era uma cena de vandalismo, de pura raiva. Luísa? Gabriel chamou, a voz embargada pelo pavor. Ele começou a procurar desesperadamente. Embaixo da cama, no armário, nada. O desespero dele era palpável. Eu senti um frio na espinha. Rebeca. Na cômoda, em meio à bagunça, um bilhete. A letra de Rebeca, apressada, raivosa. Gabriel o pegou, as mãos tremendo. Se você me trocou por essa diarista imunda, não terá mais a sua princesa. Ela é um problema. Eu estou te fazendo um favor. Adeus. O bilhete escorregou das mãos de Gabriel. Seus olhos estavam arregalados, o rosto pálido. Não, não pode ser. Ela levou a Luísa? Eu lhe perguntei, sentindo as pernas bambas. Gabriel balançou a cabeça lentamente, em negação, mas o pavor em seus olhos confirmava a terrível verdade. Rebeca havia levado Luísa. Ele caiu de joelhos no meio da bagunça, o corpo tremendo incontrolavelmente. Minha filha. Ela levou minha filha. Eu me ajoelhei ao lado dele, colocando a mão em seu ombro. Senhor Gabriel, precisamos chamar a polícia. Agora! Ele se recompôs, a dor e o choque dando lugar a uma determinação feroz. Se levantou, os olhos vermelhos mais firmes. Sim, a polícia. E vamos encontrá-la. Eu não vou perder a minha filha. Não de novo. A casa que antes parecia um inferno para Luísa, agora era um túmulo.
O silêncio que eu tanto detestava era agora um presságio. Mas eu sabia que não podíamos desistir. Por Luísa, teríamos que encontrá-la. Enquanto Gabriel ligava para a polícia, eu comecei a vasculhar o quarto, tentando encontrar qualquer pista. No meio dos brinquedos destruídos, embaixo de um ursinho de pelúcia, encontrei um desenho amassado. Era de Luísa, um desenho simples, rabiscado com urgência. Nele, uma menina com cabelos castanhos estava em um carro, e ao lado, um letreiro que parecia uma placa de estrada. E embaixo, com letras tortas, um nome: Tia Lúcia. Rebeca tinha uma tia que morava em uma fazenda bem afastada, no interior. Luísa sempre falava da tia Lúcia e de como a fazenda era cheia de animais. Era uma pista. Um fio de esperança. Corri até Gabriel mostrando o desenho. Senhor Gabriel. Olhe, tia Lúcia, a fazenda. Ele pegou o desenho, os olhos fixos na caligrafia infantil. Tia Lúcia, a fazenda. É isso. Ela sempre ameaçava levá-la para lá, quando Luísa aprontava. Ela sabia que lá não havia sinal de celular, que seria difícil encontrá-las. Os policiais chegaram rapidamente à casa, agora um cenário de investigação. Mostramos o bilhete, o desenho, contamos a história. A busca começou imediatamente. Gabriel estava desesperado, mas determinado. Eu não vou descansar até encontrá-la, Ana. Não vou. Eu estava ao lado dele, sentindo uma mistura de medo e raiva. Mas, acima de tudo, uma certeza. Luísa não estava sozinha. E nós iríamos buscá-la. A batalha pela felicidade de Luísa estava longe de terminar. Mas agora tínhamos uma direção. E eu, uma simples diarista, estava pronta para lutar ao lado daquele pai, por aquela menina. A imagem da fazenda da tia Lúcia no desenho de Luísa era o farol que nos guiaria. O que você achou dessa história? Comente sua opinião, inscreva-se e deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!